Olá, senhores. Aqui é o professor Yuri de novo. A gente vai trabalhar hoje na nossa aula transformação de unidades de massa. Bom, antes disso, vamos lembrar um pouquinho da nossa última aula. Então, na nossa última aula, a gente trabalhou transformações de unidades agrárias não métricas usando diferentes unidades agrárias e a gente resolveu vários exercícios juntos lá. A gente percebeu principalmente a falta que faz para a gente não ter uma tabelinha simples para ficar transformando de uma unidade em outra unidade. Então, os exercícios eram divisões estranhas de números que a gente não está comumente acostumado a usar. Agora, a gente vai trabalhar a apresentação das unidades de massa e os meios de transformação dessas unidades. A gente vai voltar agora ao universo onde a gente tem os dados controlados e padronizados. A gente não vai mais ter que ficar vendo medidas esquisitas. Então, quem são essas unidades de massa? Vamos apresentar elas. A gente vai utilizar, nessa aula de hoje, a miligrama, a gente vai trabalhar a centigrama, a decigrama, a grama, a decagrama, a hectograma e o quilograma. A tonelada e as outras derivadas dela, a gente vai deixar para a próxima aula. Então, vamos ver uma tabelinha de transformação. Assim como a gente tinha lá atrás, nas aulas de metros, a gente tinha umas tabelinhas para transformar as unidades de metro em milímetro, em centímetro, em decámetro, em decímetro e etc. Agora a gente vai ter uma tabelinha muito semelhante para transformar de grama em decagrama, hectograma, quilograma ou para baixo de decigrama, centigrama e miligrama. Então, percebam que acabou todo aquele problema das braças e etc. São medidas padronizadas. Como que vai funcionar isso então, nossa aula agora de transformação? Para transformar uma unidade de massa em outra, basta verificarmos a posição na tabela e trabalhar com a equivalência dela. Então, se a unidade estiver a uma casa de distância, como centigrama para miligrama, a gente multiplica por 10. Reparem, a centigrama vai estar à esquerda de miligrama. Se a unidade original está à esquerda, a gente vai multiplicar. Igualzinho quando a gente tinha em metros. A gente ia multiplicando, voltava dividindo. Então, vou passar um exercício para os senhores fazerem agora. Eu quero que vocês transformem 5 quilogramas em gramas. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e eu já volto com a resposta e a resolução do exercício para vocês.
E aí, conseguiram resolver o exercício? Bom, eu vou transformar agora para vocês aqui no quadro. Então venham aqui comigo. A gente vai ter que transformar 5 quilogramas em unidades de gramas. Então isso vai ser igual a quantas gramas? A gente vai ter de lembrar daquela tabelinha. Naquela tabelinha, a gente tinha aqui a quilograma. Do lado da quilograma, a gente ia ter a hectograma. Do lado da hectograma, a gente ia ter a decagrama. Do lado da decagrama, a gente tinha a grama. Então, reparem que a distância da quilograma para grama, a gente andou 1, 2, 3 unidades de medidas de gramas. Então, a gente vai ter que, nesse caso, como a gente está indo da esquerda, que a gente tem em quilograma, até lá à direita, que a gente vai ter a grama, como a unidade original está à esquerda, a gente vai multiplicar 10 vezes para cada unidade do lado. Então, para vir aqui, a gente multiplica por 10. Para passar para cá, a gente multiplica por 10. E para passar para cá, a gente vai multiplicar por 10 também. Fazendo esse processo, a gente vai ter que 5 quilogramas vai ser exatamente igual a 10 vezes 10 vezes 10. A nossa unidade era 5 vezes 5 gramas. Eu vou usar. Então, a gente vai ter de calcular a multiplicação de 10. A gente já trabalhou isso no tempo de metros, então vai ficar muito mais fácil agora. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Uma vez que a gente tem aqui o 1000, vamos multiplicar 1000 por 5. 1000 vezes 5 é um número muito simples de fazer, 5.000. Quem está em dúvida, pode armar a continha da multiplicação. Coloca o 5, a multiplicação, o 1000 em cima e é só operar. Então, quantas gramas tem 5 quilogramas? Ora, 5.000 gramas. Perceba a diferença que foi calcular com unidades padronizadas e das aulas anteriores, com aquelas nossas unidades que a gente tinha agrárias. Não tinha como usar uma tabelinha para transformar em bases de 10. Vamos ver nos slides agora como que ficou essa continha então? Transforme 5 quilogramas em gramas. Como vimos, precisamos analisar a tabela da transformação. É o que eu fiz ali no quadro com os senhores. A gente vai ver na tabela quantas casas de distância está quilograma de grama. 3 casas, então a gente vai multiplicar 10, 10, 10. Vamos multiplicar por 1000 ao todo. Sabendo que são 3 casas de distância, precisamos multiplicar por 3 fatores de 10 até chegar ao valor em gramas. Assim a gente tem 5 vezes 10 vezes 10 vezes 10, como eu fiz a continha com os senhores agora. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 1000 vezes 5, a gente acabou de descobrir, 5.000 gramas. Lembrando, quem precisar pode fazer a continha do lado. Vai até ajudar os senhores para não se perder. Resposta: 5 quilogramas equivalem a 5.000 gramas. Então, as transformações de grama para quilograma, de quilograma em grama, são muito mais simples do que aquelas transformações das aulas anteriores, de medidas agrárias. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o outro processo, quando a gente tem uma unidade menor e vai transformar em uma unidade maior. Por exemplo, se eu quero transformar 1 decigrama em 1 grama, como eu vou fazer essa conta? Então, repare primeiro na tabela. Como queremos transformar de decigrama para grama, a gente vai ter que dividir por 10, porque decigrama está na direita de grama. Como assim? A unidade que a gente tem era decigrama, e essa, que é a primeira unidade, está na direita da unidade final, que é a grama.
Se a gente tivesse que transformar decigrama em centigrama, como o centigrama vai estar na direita e a decigrama vai estar na esquerda do centigrama, a gente ia multiplicar. Então, se na tabelinha andou para a esquerda, a gente divide. Andou para a direita, a gente multiplica. Como aqui andou para a esquerda, a gente vai dividir por 10. Calculando, a gente vai ter 1 decigrama, 1 divididos por 10 grama. Aquela história é sobre correr as vírgulas, quando a gente tem divisões por 10. A gente já trabalhou isso no tempo de métodos. É importante que vocês sempre lembrem, divisão a gente vai trabalhar aqui com fração, para acostumar os senhores. Sempre que a gente está trabalhando de números racionais, são os números de fração. E esses são os números que a gente usa na divisão. Vamos ver lá então? 1 decigrama, 0,1 grama. Porque a gente pegou o 1, dividiu por 10. Então a gente pega a vírgula e corre ela para a esquerda da nossa unidade. Ficando 0, porque o 1 não tem ninguém na esquerda dele. Vou passar um exercício de transformação agora para vocês. Eu quero que os senhores prestem atenção, usem a tabela aqui e tentem transformar um objeto que pesa 5 gramas, ele vai pesar quanto se a gente for medir esse mesmo objeto em quilogramas? É um processo parecido, mas agora requer mais atenção. Prestem atenção, daqui a pouco eu volto com a resposta.
E aí, conseguiram resolver o exercício? Então, eu vou resolver com vocês agora aqui no quadro, para ver quem acertou e quem errou. Então, a gente tem que transformar 5 gramas em quilogramas. A gente vai ter que pegar, então, 5 gramas e vai descobrir quanto que isso aí vai valer em quilogramas. Para isso, é importante a gente usar a tabela, de novo, igual no exercício anterior, a gente está trabalhando de transformação de unidades. Então, a gente vai ter naquela tabela o quilograma, do lado do quilograma, o hectagrama, do lado da hectagrama, a decagrama, do lado da decagrama, a gente tem a grama, e esses são os unidades que a gente vai usar para transformar nesse exercício. A gente tem, então, que pegar a grama e levar ela até a quilograma. Esse exercício vai ficar muito mais fácil com a tabela, então usem a tabela dos senhores. Então, a gente tem aqui a grama e vai voltar aqui em quilograma. A grama está na direita da quilograma. A gente vai andar, então, para a esquerda na nossa tabela. De grama para decagrama, para hexagrama, para hectagrama, para então a quilograma. Em cada um desses passos a gente multiplica por 10. Então aqui a gente vai ter vezes 10 e vezes 10. É muito parecido com o exercício anterior. Só que reparem, agora a gente está indo para a esquerda. Como é para a esquerda, a gente está dividindo e não multiplicando. Então cuidado para não cair nesses erros aqui, que nem eu acabei de quase cair aqui. Então, a gente vai pegar as nossas 5 gramas e vai dividir elas 3 vezes de 10. Então, fazendo isso aqui, a gente vai ter 5 gramas vai ser igual a nossa unidade que a gente está trabalhando aqui agora é o 5, então vai ser a 5. E agora a gente vai começar a dividir. Vai dividir esse senhor por 10. Depois que a gente dividir esse senhor por 10, a gente vai dividir ele por 10, outra vez. E depois disso, a última vez, vamos dividir ele por 10. Quando a gente fizer essas 3 divisões, a gente vai ter o valor de 5 gramas em quilogramas. Então vamos lá, 5 divididos por 10. Como que a gente vai fazer essa continha? Vai pegar o 5 e vai dividir ele por 10. Lembrando que a gente também pode usar aquela regra de correr a vírgula. Vou fazer esse daqui assim, o resto eu vou correr a vírgula para lembrar os senhores. Então, como que a gente faz esse tipo de conta? Como o 5 é menor do que 10, a gente não tem nenhuma unidade na direita, para a gente continuar trabalhando a divisão, pegando valores maiores, a gente vai ter que colocar o 0 e a vírgula aqui embaixo. Quando a gente opera assim, a gente não vai mais estar trabalhando em unidades. A gente vai estar trabalhando agora em decimais. Quando a gente tem isso, a gente vai poder colocar mais um 0 aqui no 5. Trabalhando agora com 50. Porque, lembrando, a gente não está mais trabalhando agora em unidades. A gente está trabalhando em decimal. Então, 10 vezes quem vai ser mais próximo de 50? Ora, esse daqui a gente não precisa nem de tabuada. 10 vezes 5. 10 vezes 5, o nosso 50. 50 menos 50, 0. Então, a nossa primeira divisão, a gente achou 0,5. Agora, a gente tem que continuar. Dividir ele por 10 e o resultado a gente divide ele por 10 outra vez. Então, vamos lá. 0,5 para dividir por 10, a gente pode, de novo, operar no algoritmo da divisão ou a gente pode correr as vírgulas. A gente já tinha visto isso nas aulas anteriores, sobre correr as vírgulas graças às tabelas. Então, a gente vai só aproveitar isso. A gente correu uma vírgula aqui para a esquerda, a gente achou 0,5 na divisão por 10. Como temos uma nova divisão por 10, a gente vai correr essa vírgula de novo para a esquerda. Então, quanto que é 0,5 divididos por 10? A gente correu a vírgula uma vez para a esquerda, 0,05.
A gente tem a última divisão agora aqui por 10. Então, para fazer essa divisão, a gente vai trabalhar de novo, correndo a vírgula. Então, a gente vai pegar esta vírgula e correr ela para a esquerda, porque é uma divisão por 10 outra vez. E isso vai dar para a gente 0,005, a nossa unidade quilograma. Tá, então qual que é o nosso exercício, nosso problema? Transformar 5 gramas em quilogramas. Então, em quilogramas, quanto que vale 5 gramas? 0,005 quilogramas. O que é isso daqui? Ora, a gente vai ter as unidades decimais, centesimais e milimares. Uma vez que a gente trabalhou isso, a gente vai ter agora aqui, a gente vai ver agora aqui pelos slides como que vai ficar isso. Então, resolvendo, a gente vai ter que repetir a divisão por 10 3 vezes. Por quê? Lembrando daquela nossa tabela, ela está 3 casas para a esquerda, então a gente tem que dividir 3 vezes. Então, dividindo 5 divididos por 10, divididos por 10, divididos por 10, a gente acabou de fazer ali no quadro. Lembrando, a gente sempre começa a dividir pela esquerda. A gente não pode começar dividindo, por exemplo, 10 por 10. Se a gente for aqui 10 divididos por 10, vamos achar o 1. Quando a gente for dividir 5 por 1, vai achar o 5 e na última 5 por 10 vai mudar todo o resultado. Então é muito importante prestar atenção. A gente sempre vai começar a divisão da esquerda para a direita. No caso, 5 divididos por 10. Não pode começar do outro lado. Então, fazendo a primeira divisão nossa, 5 divididos por 10, a gente fez ali no quadro 0,5. Essa divisão por 10 a gente pode deslocar a vírgula, como eu mencionei agora há pouco para vocês. A gente tem uma nova divisão por 10 agora, usando 0,5. Então, quando a gente opera, a gente vai ter 0,05, só trabalhando com as vírgulas, igual a gente estava fazendo no quadro. A gente vai trabalhar mais uma vez só usando as vírgulas. 0,05 divididos por 10. Vai ter 0,005, exatamente como a gente calculou ali. Então, qual que vai ficar a resposta desse exercício? Utilizando quilogramas, vamos encontrar uma massa de 0,005 quilogramas. Repararam que nesses exercícios a gente usou muito a tabela? E sem a tabela ia ficar muito difícil de calcular isso? Aliás, nem ia ter como calcular nesse caso, com o que eu ensinei para vocês até agora. Então, eu vou mostrar para vocês de novo essa tabela. Eu quero explicar mais uma coisa nela. Reparem aqui, ó, nos nomes que eles têm. Então, nos múltiplos de grama, o maior que a gente trabalhou na aula de hoje foi o quilograma. E a nomenclatura dele é kg, o quilograma. A gente tem o hectograma, que é uma unidade menor do que ele. É um submúltiplo do quilograma. A unidade dele é o hg. Depois disso, a gente vai ter o decagrama, que a gente também trabalhou ali atrás. O decagrama, a unidade dele é o DAG. E a unidade fundamental, que é da onde vem todas as outras, é a nossa grama. Só um Gzinho. Reparem que em todas as outras esse Gzinho está. Por quê? O Gzinho é a unidade fundamental. Agora, nos submúltiplos dessas, continuando, a gente vai ter a decigrama, que é o DG, a centigrama, que é o CG, e a que vocês mais devem estar familiarizados desses submúltiplos, que é o miligrama, que é o que você usa mais no seu dia a dia, com relação aos outros. Eu vou dar uns minutinhos para vocês anotarem essa tabela, porque vocês viram, ela é muito importante. A gente usou nessa aula, a gente vai precisar usar ela nas próximas aulas que a gente for trabalhar de unidade de massa de novo para transformação. Então, anotem ela e prestem atenção nos detalhes, principalmente nas vírgulas e nos zeros.
Anotaram a tabela? Então, eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. Decagrama e decigrama pode até aparecer no nome e na nomenclatura, mas são muito diferentes. Não é só 10 unidades que vocês vão ter de multiplicar, são 100, é 10 e 10. Então, não confundam. Decagrama, DAG. Decigrama, DG. Cuidado para não copiarem errado aqui. Isso aqui é muito importante. Bom, para lembrar vocês, o que a gente viu nesta aula? Nessa aula, então, a gente viu a tabela de transformação das unidades de massa e a gente resolveu alguns exercícios. Então, vocês perceberam quão importante essa tabela que vocês acabaram de copiar foi importante nos exercícios? É importante anotar ela bem. Na nossa próxima aula, a gente vai ter uma nova tabela, agora indo até as toneladas. É importante que vocês anotem ela também na próxima aula e já vão preparados. Opa, se nessa aula eu usei muita tabela, na próxima aula eu vou usar de novo, é bom eu estudar essa tabela. Eu também quero falar um pouco para vocês que vocês devem continuar realizando as atividades do Classroom. Não podem deixar de fazer ela, porque é ela que está computando a presença dos senhores. Também acessem o aplicativo do Matific. Com ele vocês vão poder resolver as atividades junto comigo aqui em aula. Aqueles jogos que eu jogo no começo da aula às vezes. Então, na próxima aula eu vou jogar de novo e eu quero que você acesse o Matific junto comigo. Eu quero também lembrar vocês que aqueles alunos que não conseguiram pegar as atividades no Classroom, acessar as atividades no Classroom, devem ir até a escola, conversar com os professores, conversar com os pedagogos para pegar as atividades e poder realizar elas em casa. Principalmente nessa aula de hoje, é importante que vocês tenham essa tabela em mãos, para vocês transformarem a quilograma, na grama, na miligrama, caso eu peça para vocês. Então, vão na escola, procurem o professor de vocês, procurem os pedagogos dos senhores e realizem essas atividades. Busquem sempre realizar elas. Então, nessa aula a gente concluiu agora, a gente viu que essa tabela é muito importante para vocês. Vou reforçar mais uma vez para vocês. Cuidado com as letrinhas. As letrinhas geralmente são as mesmas. Por exemplo, a decagrama vai ter o DA e o G da grama. A decigrama não tem esse C, é só DG. A quilograma, que também tem um problema, não é o Q, a gente usa o K. Então, quando forem escrever quilograma, não usem aquele Qzinho. Vocês vão usar o K na unidade, quando vocês estiverem escrevendo por extenso nas unidades, não por extenso. Também quero lembrar vocês das outras unidades que a gente não viu nessa aula ainda, como a miligrama, a decigrama. A gente também não estudou a centigrama. Na próxima aula a gente vai abordar elas, mas a gente viu nessa tabela da aula de hoje. Então, com essa tabela, vocês vão estar preparados para resolver todos esses exercícios. Por isso que eu pedi para vocês anotarem com atenção essa tabela. Vocês anotaram ela? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, senhores. Quero lembrar, reforçar para vocês, peguem as atividades do Classroom, realizem todas elas, busquem as atividades na escola, aqueles que não têm, abaixem o aplicativo do Matific, podem interagir lá, podem procurar outros jogos também, não são obrigados a jogar só os jogos que eu jogo aqui na sala. Vocês podem procurar lá nos tópicos dos tópicos do Matific novas atividades para vocês, outros jogos que vocês até achem mais legais para reforçar o estudo também. Tem exercício de transformação de gramas também. A aula passada a gente trabalhou a transformação das unidades de tamanho, agora a gente trabalhou as de gramas e lá também tem esse tipo de exercício. Na próxima aula a gente vai ver um deles, mas tem outros também. Eu quero que vocês acessem lá, vejam esses outros exercícios e talvez vocês consigam encontrar o mesmo exercício que eu vou usar na próxima aula. Aí vocês já vão estar preparados para quando começar a nossa aula. Bom, essa foi a minha aula. Muito obrigado para vocês. A gente encerra aqui agora. Até a próxima aula.